Olá para você que está acompanhando mais um Visão Agro Talk, tanto você que está ouvindo a gente aí pelas plataformas de áudio, quanto você que está assistindo a gente pelo YouTube, pelo Facebook, pelas nossas mídias sociais. Eu sou o Alex Marral, né? Sou diretor aqui da Visão Agro. Hoje eu vou estar como host aqui, vou estar coordenando esse bate-papo muito legal entre o nosso presidente, nosso CEO, Alex Ramos, e também o economista Haroldo Torres. O tema de hoje é um tema muito relevante, muito importante. A gente vai fazer uma análise e previsões econômicas junto com o Haroldo para o agro em 2022, né? A gente sabe como esses anos têm sido cada vez mais imprevisíveis, mas os dados não mentem, né? O pessoal vai levantando estatística, vai estudando, vai levantando todas as informações de mercado para poder ter o norte, fazer uma análise, ver o que está acontecendo e também tomar decisão para ver como que vai agir. E deixa eu já começar então cumprimentando primeiramente o meu companheiro aqui, o Alex Ramos. Tudo bom, Alex? Beleza, beleza. Tudo E bem, aí? tudo bem. A expectativa agora do Natal, né? A gente vê realmente aí, acabamos de sair de um grande evento, né? Que foi o Prêmio Visão Agro Brasil 2020, né? Que a gente não pôde realizar em dezembro do ano passado, mas graças a Deus, né? Conseguimos realizar e foi um sucesso, né? Uma pena que o nosso convidado de hoje não pôde estar presente, mas faz parte do jurado técnico e com certeza deverá continuar agora na próximos aí 2022 com a gente e tá aqui pronto para poder a gente estar falando aí do que foi o agronegócio em 2021, o que poderá ser em 2022 e nada melhor do que o economista para estar falando sobre esse assunto. E o nosso convidado, ele é um cara que é economista, é professor, criador de canal Economicamente, ele também é do PSEG e é parceiro aqui da Visão Agro, né, cara? Um cara relativamente jovem, mas que tem já um peso muito grande aí, a gente gosta bastante aí do conteúdo que ele sempre traz pra gente. Deixa eu dar uma boa tarde pro Haroldo Torres. Tudo bom, Haroldo? Eu tô dando boa tarde porque foi gravado de tarde isso, tá, gente? Mas você pode estar ouvindo em qualquer horário do dia. Tudo bom, Haroldo? Boa tarde, Marral. Boa tarde, Marral. Boa tarde, Alex Ramos. É um enorme prazer estar aqui com vocês da Visão Agro. Fico muito feliz em participar desse bate-papo aqui com vocês. Aliás, já começo parabenizando vocês, em especial a Visão Agro, pelo prêmio Visão Agro. Nada melhor do que um prêmio conduzido e um júri formado por especialistas e técnicos para reconhecer as empresas e os profissionais do agronegócio brasileiro pelo seu desempenho, e não só pelo seu desempenho, pela sua energia com que colocam no agronegócio brasileiro e a Visão Agro sempre fomentando essas discussões. Então, mais uma vez, é um prazer enorme estar aqui com vocês. Obrigado, Haroldo. A gente que agradece, inclusive já vamos deixar até avisado para o pessoal que a pesquisa para a próxima edição do prêmio já começa agora no início de 2022. Haroldo, você está mais que convidado para permanecer no nosso júri técnico, tá bom? Para a gente poder estar cada vez mais alinhado e acertando cada vez mais, né, nos critérios para poder reconhecer os melhores. Alex, já vou te passar a palavra aí para você fazer a primeira pergunta. Antes, eu só queria agradecer a Nova Smart, que é patrocinadora do podcast, né, do nosso podcast aqui do Visão Agro Tal, que a Nova Smart é uma empresa de tecnologia especialista em soluções para a indústria 4.0. Ela tem 47 anos já de pura tecnologia e para maiores informações é só acessar www.smart.com, ok? Então, agradeço muito a Nova Smart, nossa patrocinadora. Alex, está contigo aí, fica à vontade para começar as perguntas. Tá ok, mas primeiramente eu quero mandar um abraço ao Libânio, né, que é o presidente da Nova Smart, e o Ricardo, né, Argolo, né, o diretor, e toda a diretoria da Nova Smart, porque acredita no nosso trabalho e tem aí nos patrocinado, e isso tem nos ajudado a manter o Visão AgroTalk e outros quadros que a gente tem. Muito feliz com o apoio deles. Ô, Ricardo, a gente sabe que o setor... Haroldo, desculpa, eu falei do Ricardo. Haroldo, vai lá. Perdão, Haroldo. Haroldo, é o seguinte, a gente sabe que tem salvado o Brasil em plena pandemia foi o agronegócio, a agricultura realmente, exportação da nossa carne, soja, suíno, frango, quer dizer, realmente o Brasil conseguiu se superar em plena pandemia. Então a gente sabe que realmente a agricultura foi o ápice do negócio. E aí tem uma grande previsão que em 2022 continue sim também, entendeu?
Talvez não com tanta intensidade, mas vai continuar batendo recorde. Então, eu tenho aqui a CNA, ela disse o seguinte, que o Brasil deve ter uma safra recorde de grãos em 2022, quer dizer, superando o que aconteceu até agora. E a expectativa da Confederação é de uma produção de 280 milhões de toneladas, 14% a mais em relação à safra deste ano. Olha, isso é Brasil. E é uma pena que o povo não ajuda, né? Como que você vê isso? Realmente é só a soja? Tem outro tipo de agricultura que vão de outra cadeia produtiva que possa realmente ajudar a manter o Brasil, principalmente que 2022 é um ano eleitoral? Alex, excelente pergunta. O primeiro ponto que eu colocaria aqui na nossa discussão é o seguinte: eu, como economista, nós sempre ouvimos falar da economia, o famoso voo de galinha, né? Ou seja, quando a gente fala de voo de galinha, eu posso dar outros nomes aqui. Posso falar de stop and go, né? Ou seja, aquele modelo que a gente cresce e para. E vamos olhar especificamente para 2021. Vamos ter um crescimento do PIB. 2022, a grande parte das casas e estimativas já apontam para uma ligeira recessão. Por que eu estou fazendo questão de falar isso? Porque o agronegócio brasileiro ele tem andado na contramão desse stop and go. Quero dar um exemplo. Desde 2017, que o agronegócio brasileiro tem crescido a taxas positivas e consistentes. O que eu estou querendo dizer com isso? Mesmo em momento de recessão, como passamos durante a pandemia, no próximo ano, inclusive 2022, uma estimativa já de queda do PIB, todas as estimativas mostram um aumento justamente do PIB do agronegócio, ou seja, um setor que vem crescendo sistematicamente, ou seja, é o setor que tem justamente contribuído, e aqui é importante destacar, por 2 pontos fundamentais para a economia brasileira. Primeiro, à medida que eu tenho aumento de crescimento, isso implica aumento de renda, ou seja, é um setor que tem levado ao desenvolvimento, tem levado renda para o interior do Brasil, mesmo no momento onde alguns outros setores da economia brasileira passam por dificuldades, passam por retração. E segundo ponto, tem contribuído para a geração de divisas. O agronegócio brasileiro ele é superavitário em termos de balança comercial, ou seja, é o setor que contribui fortemente para a geração de divisas. E aqui, Alex, eu já sou muito mais otimista. Eu acredito que 2022 nós teremos um crescimento do agronegócio brasileiro superior ao crescimento de 2021. Se 2021 nós vamos crescer aqui 2% em termos de PIB do agronegócio brasileiro, tenho certeza que em 2022 nós vamos crescer o dobro desse valor, 5%. Fica aqui meu otimismo para 2022. Tomara. E explico por quê. Explico por que estou sendo otimista. Vamos olhar para 2021. Vamos olhar para uma cadeia que todos nós aqui, Visão Agro, no coração do Brasil, Ribeirão Preto, setor canavieiro. Olha 2021 como foi um choque, não só para o setor canavieiro, mas para diversas culturas, em função das adversidades climáticas que tivemos. Ou seja, em 2021 enfrentamos uma seca severa. Não tenhamos um olhar de curto prazo. Muitas pessoas vão olhar essas chuvas de outubro, novembro e agora dezembro e falar, mas por que o Haroldo está falando de seca se nós estamos tanta chuva? Até outubro, pessoal, nós passamos por uma seca de uma das maiores estiagens da história da região Centro-Sul. E se não bastasse seca, nós ainda tivemos 3 episódios de geadas entre julho e agosto, e para juntar seca e geada, ainda tivemos incêndio. Então, olha, tivemos nesse ano, e vamos ter um crescimento do agronegócio brasileiro de 2%. E muitas cadeias perderam produtividade, tiveram redução de produção. Na região de Ribeirão Preto, na região de Catanduva, por exemplo, a cana-de-açúcar teve uma queda de quase 20% de produção. Então, eu já sou otimista quando nós olhamos para 2022. Eu acredito que, finalmente, bons ventos vão soprar aqui, porque imagino que nós vamos continuar com essa recuperação, principalmente das nossas chuvas, a retomada de chuvas. A gente viu isso acontecer em outubro, novembro e dezembro, e torço para que isso aconteça. Se isso acontecer efetivamente, tenho certeza que nós vamos ter uma produção ainda maior em 2022. Então, olha só,
Vejo para 2022, nesse cenário que já começamos, um cenário muito mais favorável, um cenário já vindo de uma recuperação de produção para 2022. E quando nós olhamos para grãos, como o próprio Alex citou, nós hoje estamos atingindo mais de 280 milhões de toneladas de grãos. Olha só que interessante, a nossa trajetória de crescimento na produção de grãos no Brasil, ela é surpreendente. E não só a trajetória de crescimento da produção de grãos. Se nós olharmos para todas as culturas, as principais culturas do Brasil, se nós olharmos até mesmo para grão, para arroz, para feijão, são culturas onde nós tivemos um avanço de produtividade gigantesco. Ou seja, aqui eu quero fazer uma palavra, uma mensagem para dizer o seguinte: o agronegócio brasileiro, por ser um dos setores mais abertos, entenda aberto, entenda mais exposto ao mercado internacional, é um dos setores mais competitivos da economia brasileira. E por ter que ser competitivo, por ter que ser eficiente, é um dos setores que mais teve avanço de produtividade agrícola ao longo dos últimos anos. Então, o nosso crescimento, Alex, eu quero enfatizar muito, não é um crescimento que está vindo de expansão de área, não é um crescimento que está vindo de desmatamento, é um crescimento que vem de produtividade, que vem de eficiência, que vem de tecnologia, que vem de inovação. E essa é a mensagem que mais me deixa otimista em relação ao agronegócio, de ver que vamos ter sim um crescimento forte para o ano que vem, já estamos tendo esse ano, mas ainda a gente tem condições de manter um crescimento sustentado pelos próximos anos, vindo justamente da palavra-chave que é produtividade agrícola. Perfeito. Realmente, Alex, você né? me permite? Pode falar, Barral. Não, pode falar, depois eu comento, pode falar. Você viu que sua análise foi perfeita, né? Quer dizer, todo o contratempo que a gente enfrentou, né? Que foi o frio, a chuva, a falta de chuva, depois vem aí a queimada e a gente conseguiu superar. Mas outra coisa que também quero dar continuidade à pergunta, que é o seguinte, né? Que os agricultores terão um custo mais alto da história, em consequência aos gastos com produção. Deve achatar o lucro de maneira geral por causa do fertilizante, né? Que é a cotação em dólar. Como que você vê isso? Você acha que realmente nós vamos conseguir? Porque estão falando de bater a produção, e eu acredito nisso que você disse, que eu acho que nós vamos, com todas as dificuldades, nós vamos crescer em torno de 5%, daí para mais, eu acredito. Nós vamos crescer. Só esperamos que a política não atrapalhe, só isso. Inclusive, porque realmente, se deixar o agricultor, o trabalhador, ele faz a parte dele, e o que menos precisamos, apesar de termos uma eleição aí, que eu acredito que não vai ser uma eleição tranquila, vai ser uma eleição também tumultuada, mas eu espero que não atrapalhe o nosso agronegócio. Então, eu acredito que realmente aí vai ter a disputa do fertilizante, a China, que é um dos fornecedores do produto que nós precisamos, a Rússia está comprando agora da Rússia, e é tudo cotação em dólar. E a alta do dólar vai influenciar muito nos custos para o ano que vem? perfeito. Eu ia fazer a mesma pergunta, eu ia complementar isso sobre o dólar. Vamos lá, Haroldo, o que você acha disso? Não, interessantíssima essa pergunta, porque essa é a dor atual do produtor rural brasileiro. Exatamente. Qual é essa dor? Nós precisamos entender o seguinte, primeiro ponto que eu quero colocar aqui. Um ponto fundamental que a gente tem que lembrar, vamos aqui falar até de câmbio, porque eu acho que é importante estar ligado a esse contexto que nós estamos discutindo, que é o seguinte: o câmbio, ele é herói de um lado e ele é vilão do agronegócio brasileiro do outro. E explico. Herói porque o Brasil hoje é um exportador líquido de commodities. Ora, se eu estou vendo um cenário de desvalorização cambial, ou seja, um aumento da taxa de câmbio, eu estou vendo a minha receita em real aumentar. Então, isso é positivo. Por isso que eu costumo brincar que de um lado o câmbio ele é herói, porém do outro ele é vilão. E por que ele é vilão? Basta lembrar que no Brasil, 70% dos fertilizantes são importados. Ou seja, de 70% dos mais de 70% do consumo de fertilizantes no Brasil são importados. Ou seja, se essa taxa de câmbio desvaloriza, eu estou vendo também o meu custo aumentar. E não só fertilizantes, os principais princípios ativos de defensivos também
são importados. Então, aqui, eu preciso lembrar que o câmbio, ele me atravessa em custo em 3 itens: fertilizantes, defensivos e no diesel. Afinal, se a Petrobras segue a política de paridade de importação, que é petróleo e câmbio desvaloriza petróleo, a Petrobras repassa para a gasolina e para o diesel. E foi justamente esses itens que o produtor rural começou a sentir na veia esse aumento de custos, diesel, fertilizante e defensivos. Então, na safra 2021, a safra que nós estamos encerrando, eu costumo brincar que nós tivemos 2 dores. Veja, estou falando de crescimento no Brasil, 2% de crescimento do PIB agropecuário, mas com 2 dores ainda, ou seja, veja que nós crescemos mesmo em dificuldade. A primeira que eu comentei foi de risco climático. O risco climático ele impactou negativamente a segunda safra de milho, a segunda e terceira safra de feijão, a safra de cana e de café. Porém, o produtor rural enfrentou uma segunda dor, que foi o custo elevado, não só de fertilizantes e defensivos, mas também daquilo que eu chamo de investimentos. Quais foram esses investimentos? Veja o que aconteceu com o preço da terra. E aqui o preço da terra, basta olhar para o arrendamento. Tivemos uma valorização no preço da terra e, consequentemente, dos arrendamentos. Tratores, máquinas e equipamentos agrícolas também cresceram fortemente. Quando eu olho para trator, eu tive um aumento no preço de aquisição do trator de mais 100%. Então, olha a dificuldade. Eu enfrentei um risco climático e, de outro lado, uma dor vinda especificamente do aumento do custo de produção. Mas vamos falar de um item que tem chamado a atenção, que é fertilizantes. Quando nós olhamos para fertilizantes, nós estamos passando por um processo natural de aumento de preços de fertilizantes. Quando falo natural, em função de algumas justificativas. A primeira, a escalada do preço do gás natural. Quando eu olho para o preço do gás natural, ele está no momento de auge, principalmente porque estamos falando nesse momento de inverno no hemisfério norte, ou seja, utilizado principalmente aqui para aquecimento. Estamos falando da China, nesse momento, controlar e segurar um pouco as suas exportações para manter segurança no mercado doméstico. Nós temos também sanções econômicas que estão sendo impostas à Belarus, né? Belarus hoje é o responsável por 1/4 da produção global de cloreto de potássio. E, além disso, a gente tem até mesmo situações vindas da Rússia, e hoje 20% dos nossos fertilizantes vêm da Rússia. Então, eu tenho um cenário de preços de fertilizantes elevados, tenho um cenário de preço de máquinas, equipamentos e implementos elevados. E aí surgem 2 situações desse cenário. Qual é a primeira situação? O produtor rural ele aprendeu a lidar um pouco com esse desafio. E como é que eu aprendo a lidar com esse desafio? Primeira forma, é o famoso efeito que nós, consumidores, fazemos. Se o preço da carne bovina sobe, o que eu faço? Migro para um substituto. Vou lá e compro carne suína, carne de frango. O produtor rural, nesse aumento de fertilizantes, ele começou a perceber 2 itens. O primeiro item é o que nós chamamos de adubação orgânica. Comprar aqui esterco bovino, adquirir cama de frango, esterco de galinha. Esse movimento ele veio muito forte para tentar atenuar esse impacto do aumento do preço de fertilizantes. Qual o segundo item? Adubação verde, ou seja, a adubação verde que já é conhecida dos produtores e que passou a ser incorporada novamente nesse processo. Então, quando eu olho para fertilizante, uma forma foi tentar para adubação orgânica e adubação verde. Para defensivos, que nós temos os principais princípios ativos, também sendo importados, nós temos uma outra forma. Os produtores migraram, e não digo migraram, caminharam principalmente para a aquisição de produtos biológicos. E aí nós precisamos lembrar que os produtos biológicos, eu estou falando aqui da própria praga sendo colocada no canavial como inimigo, né? Ou seja, o inimigo natural daquela praga. Então, nós crescemos em adubação orgânica, crescemos em adubação verde, crescemos em biológicos. Olha só que interessante, nós estamos reduzindo o nosso consumo, especificamente aqui de sintéticos, de derivados do petróleo, ou seja, o agro acabou se tornando mais sustentável ainda em função desse cenário de preço. Porém, qual é o ponto negativo dessa discussão, Alex e Marral?
O ponto negativo é o seguinte: alguns produtores, aqueles que não perceberam esse efeito substituição, fizeram o quê? Cortaram o investimento. Ou seja, ao invés de aplicar 2 toneladas de fertilizante, o preço dobrou, apliquei 1. E quem vai sentir esse efeito? A produtividade agrícola. Então, eu costumo dizer que nós encontramos nesse momento soluções, e essas soluções, é claro que são paliativas para tentar mitigar esse efeito que nós estamos enfrentando neste momento de câmbio. E o segundo, alguns produtores, infelizmente, reduziram o investimento. Só que a gente sabe que reduzir investimento vai comprometer produtividade. Esse é o segundo ponto. E quando nós olhamos para 2022, qual é o cenário de fertilizantes? O que a gente pode dizer especificamente sobre fertilizantes? Ou seja, o que é que a gente pode esperar do mercado de fertilizantes e de defensivos? A primeira coisa que a gente tem que lembrar, e a primeira coisa que nós temos que olhar, é para a taxa de câmbio. Foi justamente a pergunta que vocês me fizeram. E aí vem a mensagem negativa. Nada indica que nós vamos ter uma redução da taxa de câmbio. Por 2 movimentos. Qual o primeiro movimento? Infelizmente, pessoal, aqui eu quero até dar um passo para trás. Se o Brasil é exportador líquido de commodities, tivemos super safras, com os preços das commodities aquecidos, em alta, à medida que eu aumento a minha exportação, estou recebendo mais em dólar, está entrando mais divisa no Brasil. O que era para ter acontecido com a taxa de câmbio? Era para ela ter se valorizado, ter se reduzido. Sempre que nós temos, isso é histórico, toda vez que nós temos super ciclo de commodities, preço de commodities em alta, quando eu olho para a taxa de câmbio no Brasil, ela diminui. E por que dessa vez foi diferente? Por que dessa vez abriu uma boca de jacaré? Preço de commodities foram para cima, mas ao invés da taxa de câmbio diminuir, o câmbio continuou. Principalmente em função do risco fiscal. Os investidores começam a ficar muito preocupados com o Brasil em relação ao risco fiscal. Seja em função das pedaladas que a gente aprendeu a dar no nosso regime fiscal, pedalada que entenda, teto do gastos, que toda hora a gente fala precatório, está para a linha de cima ou para a linha de baixo, auxílio que aumenta, diminui, enfim, a gente começou a gerar uma insegurança do ponto de vista fiscal e, consequentemente, do tamanho da nossa dívida pública. Isso, quando nós olhamos, como é que eu resolvo isso? Através de reformas, reforma tributária, reforma administrativa, e nós, infelizmente, perdemos o tempo, perdemos o timing, e ano que vem é um ano de eleição, ou seja, não é um ano de aprovação de reforma. E, pelo contrário, cada vez que surgem outsiders, cada vez que surgem pessoas com viés mais distinto da realidade da economia, esse mercado se estressa. Então, 2022, esse risco fiscal não vai abrandar e ainda corre o risco de aprofundar. Então, até quero fazer uma aposta com vocês. Maio, geralmente é o mês que nós temos aí o lançamento das chapas, né, das candidaturas oficialmente registradas ali no TSE. Maio é o mês de mais estresse no câmbio, ou seja, nós vamos ver maio esse câmbio mais estressado ainda. Então, o primeiro ponto é... Pode concluir. Eu ia te perguntar, eu não sei se você vai falar sobre o estresse na Bolsa também, mas pode concluir o raciocínio e depois eu queria cair nisso daí, tá bom? Combinado. Então, tenho um mês de conturbação previsto, que é maio, mas não só maio. Vamos ter um ano conturbado, especificamente quando eu olho para esse cenário de eleição. Isso para câmbio, ou seja, não esperem um câmbio se arrefecer para 2022. Porém, a mensagem positiva é: câmbio deve manter neste momento ainda, vamos dizer assim, turbulento, mas a gente acredita que a partir do segundo semestre de 2022, os preços de fertilizantes comecem a ceder. Por quê? Primeiro eu preciso lembrar que para nitrogenados, eu falei que a Rússia, 20% hoje da nossa importação de fertilizante vem da Rússia. A gente tem notícias que a Rússia, então, acalmou as expectativas, aí, os especuladores do mercado. A gente vai ter, finalmente, aí, segundo semestre, principalmente meio do ano, a gente está entrando no verão do hemisfério norte, ou seja, eu tenho essa redução do consumo de gás natural da Europa e da Ásia,
e também eu começo a ter, principalmente, aí uma menor procura em relação a fertilizantes. Então, a gente imagina que a gente tenha para o segundo semestre do ano que vem, em dólar, aqui uma redução do preço dos fertilizantes. Isso é importante, ele só não cai mais, principalmente quando eu olho em função do comportamento da taxa de câmbio. Eu acho que essa é a mensagem, dizer que a gente vai ter ainda um ano tumultuado. Infelizmente, o cenário que se desenha para 2022, eu como economista, e aí vou deixar depois para continuar essa resposta daqui a pouco, já até para puxar o gancho do Marral quando eu falo para a Bolsa, né? Que eu posso até comentar um pouco mais sobre isso, mas vai ser um ano bastante conturbado. E apesar disso, quero voltar para a minha primeira pergunta. Eu ainda acredito que o agro vai crescer 5%, enquanto esse ano nós vamos crescer 2%, acredito fortemente, mostrando que o agro ainda, mesmo numa adversidade, numa turbulência econômica que vamos estar, vai continuar crescendo e vai continuar sendo um grande catalisador de crescimento da economia brasileira. Então, deixa eu aproveitar, então, já que já a gente está comentando, eu ia falar realmente em cima, tomara que isso aconteça mesmo, até para o pessoal, principalmente para os investidores, né? Esse ano, a gente teve 6 IPOs, né? Voltados ao agro na Bolsa de Valores, entre eles destacam-se, posso falar aqui, a Jalles Machado, a Boa Safra, 3Tento, Agro Galaxy, a Raizen fez o IPO dela esse ano e o Grupo Vitia, né? Eu queria pegar a sua opinião, Haroldo, como que você vê a participação do agro na Bolsa? Tem perspectiva? Eu estava lendo sobre isso, parece que tem mais 12 empresas que estão avaliando o IPO agora em 2022. Você já deu uma perspectiva positiva, né, de crescimento para o ano que vem, isso é legal, principalmente para quem é investidor. Mas como você vê no contexto geral a Bolsa de Valores no Brasil, principalmente dentro do agro? Bom, o primeiro ponto que eu colocaria, Marral, é o seguinte: o agronegócio brasileiro, ele responde por praticamente 25% do PIB. Mas vamos fazer uma analogia. Vamos olhar para a Bolsa hoje, para a nossa B3. Qual é o percentual da participação das empresas do agro em relação a todas as empresas listadas na B3? É muito menos do que 25%. Muito pouco. Ou seja, aí vem a pergunta: por que a inserção, a participação do agronegócio brasileiro no mercado de capitais, ela é ainda tão pequena? E eu aqui quero trazer um ponto que a gente até discutia antes de começar a nossa gravação aqui hoje, e para mim uma das palavras que justifica, um dos motivos que justifica ainda essa baixa inserção do agronegócio brasileiro no mercado de capitais é a governança. E quando nós olhamos para o agro, ainda nós temos um processo muito forte de empresas que são familiares, que na sua gênese são familiares. Basta olhar o próprio setor sucroalcooleiro, né, sucroenergético no Brasil, lá no Proálcool, famílias que iniciaram esse processo e até hoje é um setor familiar na sua essência. Então, o primeiro item da baixa inserção do agronegócio brasileiro na Bolsa de Valores está ligado à governança, à profissionalização. Porém, volto aqui a ser otimista. Nessa onda do ESG, onde o G é a governança, os próprios investidores vão exigir cada vez mais essa governança, essa profissionalização. E essa governança e profissionalização vai ser essencial para o crescimento dessas empresas. Então, imagine. Lembre que eu estava comentando com vocês que o nosso crescimento vem de produtividade. Mas eu preciso lembrar o seguinte: toda vez que a gente fala de aumento de produtividade, essa produtividade ela vem de dois lados. Ou é tecnologia, ou o que eu gosto muito dentro do PSEG de fazer, que é benchmarking. O que é benchmarking? Quantos funcionários o Alex está usando na fazenda dele? Como que é o processo de gestão que o Alex usa na fazenda dele? Como que ele faz o treinamento dos funcionários? Ou seja, é olhar as melhores práticas do mercado e trazer para dentro de casa. Ou seja, não é só tecnologia, é trazer as melhores práticas, é profissional capacitado e treinado, motivado, a forma de gestão como eu faço dentro da minha organização, dentro da minha empresa. Então, o agro ainda tem uma oportunidade muito forte para esse crescimento, vindo dessa troca de experiência das melhores práticas e vindo aqui também de tecnologia.
E quando eu falo dessas melhores práticas, é aqui que a governança tem esse efeito, é aqui que a profissionalização tem esse efeito. Por quê? Muitas vezes as empresas familiares ainda, desculpem a expressão, mas são mantenedoras do que nós chamamos do status quo. Em outras palavras, para tirar o economês aqui, é aquela velha palavra que a gente diz, né? Eu sempre fiz assim e sempre vou fazer assim. E nós percebemos que crise é não perceber que o mundo mudou. Ou seja, que não é o manejo que eu fazia lá atrás que eu vou continuar fazendo hoje. Portanto, é isso que eu costumo dizer, essas novas práticas, essas melhores práticas de mercado, que essa gestão profissional começa a cutucar em termos de mudança, é que vão propiciar esse aumento de produtividade ainda mais forte. Então, vejo que vai ser natural essa governança, essa profissionalização, o que vai levar também e indiretamente uma maior inserção do agro no mercado de capitais. E para mim o segundo motivo, e que vai catalisar essa maior inserção do agro no mercado de capitais, é o seguinte: por muitos anos o agronegócio brasileiro, e é importante dizer isso, o agronegócio brasileiro foi recebedor de linhas de crédito direcionado. Basta olhar o Plano Safra, basta olhar o BNDES, ou seja, nós tínhamos crédito público, dinheiro público, relativamente barato e direcionado. Olha o que aconteceu no BNDES nos últimos anos, ou seja, a torneira secou, nós estamos vendo uma redução de recursos públicos, BNDES cada vez mais com taxas próximas ao mercado, ou seja, funcionando literalmente como um banco quase que privado. Isso mostra que os recursos públicos vão perder espaço. Se os recursos públicos vão perder espaço, o agro vai passar a se financiar no mercado de capitais. Portanto, eu aqui vejo que o agro vai sim crescer, o agro vai sim, nesse momento, ter uma participação maior na Bolsa, principalmente visando o seu financiamento, porque eu preciso lembrar que o agronegócio ele é extremamente intensivo em capital. Ele demanda muito recurso em termos de custeio, em termos de investimento. Se os recursos públicos começam a minguar, eu vou ter que olhar principalmente para o mercado de capitais. E essa, talvez, é a notícia triste do segundo momento para 2022. Qual é a notícia triste? Esse crédito vai ficar mais caro. O que eu estou querendo dizer que esse crédito vai ficar mais caro? Quando nós olhamos para este ano, nós estamos fechando um ano com uma Selic em 9,25%. De quem estava com uma Selic de 2%, ou seja, nós pegamos taxa de juros nunca vistas antes na história desse país, como diria um ex-político no Brasil, né? Ou seja, 2% em termos de taxa de juros nominal, e estamos fechando o ano em 9,25%. Quando nós olhamos para 2022, as estimativas já mostram que a gente deve ter uma Selic em 2022 na casa de 11,5%, se não 11,75% para 2022. Ou seja, esse crédito vai ficar mais caro. Mas qual é uma oportunidade que eu tenho de captar recurso mais barato? Através de linhas direcionadas, aqui eu digo de fomentos no mercado de capitais para energias renováveis, para finanças verdes, para operações estruturadas como o CRAS. Então, acredito eu que o agro vai crescer primeiro, Marral, nessa linha de novas fontes de financiamento. Novas fontes de financiamento, eu digo, via finanças verdes, via linhas de créditos estruturadas como o CRAS, os próprios FI agros que estão surgindo agora, e num segundo momento, aí sim, via IPO. Essa é a visão que acredito sobre a nossa inserção no mercado de capitais. Então você acha que vai demorar um pouquinho mais, então? Vão acontecer alguns passos antes. Acredito que a gente tem um passo antes, até porque vamos simplesmente fazer uma análise sobre a ótica do investidor. Toda vez que se acelera a taxa de juros, o que acontece com a Bolsa? Ela perde atratividade. A renda variável perde atratividade, principalmente em detrimento da renda fixa. Sim. Então, 2022 eu vou ter uma renda fixa, vamos imaginar, pagando 100% do CDI, pagando praticamente aí 11,5% em 2022, se a gente imagina essa Selic indo para 11,5%, 11,75%. Então eu passo 2022 por uma turbulência econômica, tenho renda fixa me garantindo aqui uma remuneração relativamente atrativa e sem risco, então eu vejo 2022 como um ano ainda de preparação. Não só 22, mas até 23 como um ano de preparação
o setor caminhando para financiamentos mais estruturados ou linhas direcionadas, como mencionei, CRAS, FAgro, debêntures incentivadas, finanças verdes de forma geral, e aí sim, num segundo step, acredito eu que a partir de 23 e 24, via IPO. Então, a mensagem negativa é, acredito que mesmo aqueles que querem ir para o mercado vão segurar um pouco, porque a janela de 22, como comentei, ela não tende a ser muito favorável. Entendi. Alex, tá com você. Vamos lá. Realmente, tomando uma aula aqui de finanças, né? Ô, Haroldo, eu lembro muito, há uns anos atrás, né? Quando as empresas eles tinham financiamento, crédito muito fácil. E muitas vezes eles pegavam esse recurso, de vez de ele investir na empresa, investir nos seus negócios, ele desviava esses recursos para outras coisas não tão nobres quanto seria manter a empresa. E eu acho que esse fato do banco estatal ela começar a trabalhar mais ou menos nas taxas do banco particular, eu acho que faz com que o empresário, o agricultor, ele passe realmente a ser um pouco mais sério nas suas finanças e administrar com melhor competência, né? Não, porque tudo que é subsidiado, tudo que é dado com facilidade, essas pessoas não dão valor, porque eu lembro muito quantas empresas, eu lembro que pegou não sei quantos milhões lá no BNDES para pagar a partir de 5 anos, 10 anos, e esse dinheiro, de vez de ir para o investimento da empresa ou para outra parte da empresa, esse dinheiro simplesmente o proprietário comprava fazenda, comprava outras coisas, mas menos no negócio que ele tinha pegado o dinheiro. Isso é importante isso acontecer agora para que realmente o dinheiro vá para o lugar certo, né, Haroldo? Esse é o ponto fundamental, Alex. Por muito tempo, em função até mesmo do crédito barato que nós tínhamos no Brasil, direcionado para alguns setores da economia brasileira, nós tivemos uma alocação de capital não necessariamente para os melhores ativos, para os melhores investimentos. Então, neste momento, eu vejo aqui duas oportunidades. A primeira oportunidade, à medida que eu tenho uma redução da participação de instrumentos de financiamento público, eu só tenho uma forma, de captar via mercado através de instrumentos privados. E quando eu falo de instrumentos privados, eu tenho que atrair o investidor, eu tenho que ir para o mercado de capitais captar. Isso me obriga à questão da profissionalização. Isso me obriga à questão da governança. Mas governança e profissionalização indiretamente está ligado com gestão. Então eu passo e vejo aqui um primeiro aspecto fundamental que é o agro crescendo em gestão. Então olha, falamos de crescimento em produtividade, crescimento vindo do ponto técnico, mas não falamos muito de gestão. Então eu vejo aqui uma oportunidade gigantesca para o agro crescer do ponto de vista de gestão, ou seja, de melhor nas suas práticas econômicas, financeiras e administrativas. E do outro lado, priorizar, alocar recursos efetivamente para projetos de maior rentabilidade. Que algumas vezes esses projetos se tornavam atrativos, não pela qualidade do investimento, pela qualidade operacional daquele projeto, mas porque tinha uma linha de crédito barata ou eventualmente uma linha de crédito subsidiada. Então veja como isso é positivo. De um lado, me obriga a essa questão da profissionalização e da gestão quando eu passo a querer captar no mercado de capitais. E do outro, esse crédito mais caro, esse crédito eventualmente ele passa a ser mais dirigido e mais assertivo, sendo alocado para projetos efetivamente de maior rentabilidade, mostrando que nós vamos ter, nesse movimento, apesar de crédito caro, vamos ter um movimento positivo para o agro vindo dessas duas situações. Então, aqui é importante destacar, vamos sim enfrentar no agronegócio uma dança de acomodações, tirar o produtor da cadeira. Se ele estava acostumado a fazer uma CPR lá no Banco do Brasil a 4%, ele não vai conseguir mais fazer essa CPR. Basta olhar hoje. Se você for hoje fazer uma CPR, você está fazendo uma CPR a quase 18% ao ano. Então, isso vai começar a nos obrigar a alocar recurso onde é fundamental, onde traz mais rentabilidade. E se eu quero uma linha mais barata, eu vou ter que ir para o mercado de capitais, e isso exige profissionalização, isso exige gestão e governança do seu negócio.
O Haroldo, uma outra pergunta é o seguinte, né? A gente tem ouvido muito que a China ela está se prevenindo um pouco para não ficar muito dependente do Brasil e dos Estados Unidos na compra de grãos, né? Então que ela está começando a investir em outros países, né? Como a África do Sul, para ela estar adquirindo terra para poder investir na agricultura para não ficar tão dependente do mercado brasileiro ou americano. Agora, o Brasil também tem que começar a abrir mercado para outros países, né? Porque eu vejo hoje que nós somos hoje dependentes. Os principais clientes que nós temos são a China, a União Europeia, os Estados Unidos, Tailândia e Japão. E o principal cliente nosso é a China e vai continuar. O Brasil não está na hora também de começar a abrir o seu mercado para outros países, para não ficar dependente, que nem aconteceu agora recentemente, quando a China embargou a nossa carne, ficamos com a carne parada lá um tempão no porto, e só foi, eu vou falar assim no que eu penso, só foi, a China só aceitou a carne porque a Rússia falou assim, se a China não quer mandar para nós, que nós vamos ficar com a carne, aí a China acabou abrindo, e senão, eu acho que não é interessante você ficar na mão de um só fornecedor ou de um só cliente, não é verdade? Como que você vê isso? Perfeita colocação, Alex. E aqui eu quero dizer o seguinte: nós temos dois pontos que são importantes. Qual é o primeiro ponto? A China hoje é o principal parceiro comercial do agronegócio brasileiro. É verdade. Mas cuidado, não é o principal, é o maior disparado. Ou seja, eu aqui tenho um problema que é um risco do ponto de vista econômico. Qual é esse risco? Mais da metade quase das exportações brasileiras, hoje do agronegócio brasileiro, são direcionadas para a China. Ou seja, eu tenho, neste momento, um direcionamento das nossas exportações concentradas num único país. E você deu o exemplo perfeito da carne bovina. Vide o episódio lá de 4 de setembro, né, quando a China suspendeu ali as nossas importações e que só liberou agora recentemente no dia 23 de novembro. O que aconteceu? Daquele dia em diante, preço da arroba, ele começou a cair. Só voltou a se recuperar agora em 23 de novembro, depois que eu tive a normalização das nossas exportações de carne bovina para a China. Ou seja, se eu tenho 100% concentrado a minha exportação, não 100%, mas hoje a maior parte das nossas exportações são direcionadas para a China, isso implica que qualquer movimento no mercado chinês, se eles reduzirem demanda, eu tenho queda de cotação. E aí eu falo o que eu faço com esse produto indiretamente, mostrando que o Brasil tem um dever gigantesco pela frente. Qual é esse dever? Abrir e explorar novos mercados. Segundo, diversificar a nossa pauta exportadora. Por que eu falo isso? Se de um lado a China é hoje o nosso principal parceiro comercial no agronegócio, do outro, o complexo de grãos, ele de longe também é o nosso maior item da pauta exportadora. Então eu estou concentrado em poucos produtos e concentrado em poucos países, mostrando que nós precisamos urgentemente no Brasil trabalhar a ampliação, não só da nossa pauta exportadora do agronegócio, como ampliar o nosso relacionamento com outros países, via acordos comerciais, parcerias estratégicas, abertura de novos mercados em que hoje o produto brasileiro sofre sanções ou barreiras sanitárias ou barreiras tarifárias. Portanto, aqui, essa é uma das maiores ameaças que vejo. O Brasil precisa, sim, trabalhar na ampliação da pauta exportadora, trabalhar do outro lado na ampliação também do relacionamento com outros países. E aqui é importante, não só relacionamento e abertura comercial com outros países. E isso só se faz com diálogo, com negociação e justamente com o terceiro aspecto, com comunicação, mostrando que o seu produto efetivamente tem aquilo que a gente costuma dizer, a qualidade, a segurança do ponto de vista alimentar, as questões ligadas à sustentabilidade, provando, como a carne bovina, que não vem de área desmatada, que não vem de área onde não era para ter sido produzida. Então, a gente só vai conseguir ampliar quando nós resolvermos um problema dentro de casa, que é comunicação. Ou seja, às vezes a gente tem um pequeno grupo que está lá fazendo desmatamento
e que esse pequeno grupo contamina toda a imagem do agronegócio brasileiro. E a sociedade e o mercado global acha que é 100% da produção brasileira que é dessa forma. E não conhece aquilo que é feito dentro de casa. Seja as conservações de APP, de reserva legal, todas as práticas de descarte e devolução de embalagens de agrotóxicos. Enfim, aqui a gente pode dar uma aula só de sustentabilidade do agro. Então eu vejo, temos um risco seríssimo, que é a nossa concentração da pauta exportadora e concentrada em poucos países. Precisamos trabalhar nessa ampliação da nossa relação com outros países, abertura de novos mercados, inserção das commodities, dos produtos brasileiros nas cadeias globais de valor. Mas para isso se faz com negociação, relacionamento e comunicação. E nesse último, nós estamos de longe perdendo aqui, tomando um olé da imprensa e dos agentes indiretamente, que não digo aqui mal informados, mas que trazem um desserviço para o agro. Alex, você me permite? Só para poder completar a linha de raciocínio dele, né? Quando fala de novos mercados, esse ano de 2021 trouxe um novo país, um novo cliente para nós, né? Foi o Irã, que ele consumiu 71,3%, né? E trouxe para o Brasil uma receita de 734 milhões de dólares, né? Quer dizer, já um novo país, que até então eu desconhecia que o Brasil tinha negócio com o Irã. O Irã comprou aí da gente 71,3% do nosso produto. Então, quer dizer, já está começando, já dá fruto. E enquanto você fala de algumas coisas que acontecem, eu acredito que o Brasil, nesse ponto, ele tem uma ministra da Agricultura mulher muito competente, ela vai aonde está o problema, ela tenta buscar a solução. Eu acho que o Brasil, a agricultura hoje está sendo o que é, devido realmente ao trabalho que ela vem desenvolvendo, viu? Pelo menos assim que eu acho. Se você tiver, tem liberdade para discordar. E pode continuar, Marcelo. Vamos lá. O Haroldo, a PCE já fez uma pesquisa, né, uma análise econômica sobre as usinas, né, no setor de bioenergia. E eu queria que você comentasse um pouquinho sobre esse levantamento aí, as conclusões que vocês chegaram, como foi feito tudo isso. Legal, Marral. Antes, até quero aproveitar um ponto que o Alex colocou, que diz respeito ao excelente trabalho que a ministra Tereza Cristina tem feito no Ministério da Agricultura. Então, aqui é preciso reconhecer que ela, sim, tem feito este modelo de trabalho visando essa abertura comercial do Brasil com novos parceiros, visando ampliar a nossa relação com outros países. Porém, como a gente costuma dizer, uma andorinha não faz verão sozinho. É importante, nesse momento, uma relação articulada com os demais agentes, sendo essa uma política de Estado, visando uma abertura comercial e maior inserção do agro nas cadeias de valor internacional. Então, aqui é importante, não só o Ministério da Agricultura, Apex, Ministério das Relações Exteriores, Ministério da Economia, todos estarem coordenados com este mesmo objetivo, que é o do aumento e a inserção do agronegócio brasileiro em outros países, em outras economias. Dito isso, agora sim, Marral, fala um pouquinho sobre a sua pergunta, e quando nós falamos especificamente dessa pergunta, quero aqui dizer o seguinte: o PSEG, além dos levantamentos que conduzem em relação ao setor sucroenergético brasileiro, em termos de custo de produção, nós também fazemos um acompanhamento das demonstrações financeiras, ou seja, os famosos balanços que são publicados pelas empresas. Recentemente, nós publicamos um estudo com os balanços de 88 grupos econômicos. Ou seja, aqui grupos é aqueles que congregam uma usina ou mais de uma usina, 5, 6 usinas. Então, 88 grupos que foram responsáveis pela moagem de praticamente 75% da cana na região centro-sul do Brasil. O que nós fizemos? Uma análise comparativa olhando para o desempenho ao longo das safras, porém com destaque para a safra 2020, 2021 e 2019 e 2020. O que é interessante, que desses 88 grupos econômicos, nós fizemos uma análise de cluster, ou seja, dividimos estas usinas em 3 grupos, sendo um grupo A, o grupo B e o grupo C. O grupo A, o que nós chamamos de best performance, ou seja, os grupos de melhor performance, os grupos de excelência. O grupo B, que é o grupo middle, ou seja, o grupo de desempenho médio. E o grupo C, que é o grupo de worst
performance, né? O grupo de pior performance ou de uma performance financeira mais deteriorada. O que é interessante, quando nós olhamos para a safra 2019-2020 em relação e depois comparamos com a safra 2020 e 2021, tem uma mensagem positiva aqui. O setor teve uma melhoria significativa da geração de caixa, de aumento de liquidez e redução de endividamento. Ou seja, o setor como um todo deu um passo à frente, principalmente vindo do fenômeno de preços que nós tivemos naquele momento e que estamos surfando novamente nesse momento. Porém, quando eu olho para aqueles 3 grupos, é interessante comentar o seguinte: os 3 grupos cresceram em velocidades diferentes. O que significa isso, crescer em velocidades diferentes? O grupo A, de melhor performance, ele melhorou mais muito a sua performance, reduziu muito a alavancagem, melhorou muito a geração de caixa, melhorou muito a liquidez e, consequentemente, o lucro gerado pela atividade. Porém, quando eu olho para o último grupo, para o grupo C, ele praticamente andou de lado, com uma ligeira melhora. O que isso significa, Marral? Que nós estamos fazendo um aprofundamento, um hiato cada vez maior dos melhores para os piores. E qual, então, é a segunda mensagem? A primeira, essa heterogeneidade que já era grande, ela está se aprofundando no setor sucroenergético brasileiro. Os bons grupos dos piores grupos, ou seja, os melhores para aqueles não tão bons, essa distância está ficando cada vez mais longe. Segundo ponto, que é importante, no momento de recuperação de preço, esses melhores grupos conseguiram se aproveitar muito disso e cresceram muito, ou seja, mostra que eram grupos que já estavam preparados, que já tinham feito a lição de casa, que já tinham a questão da governança, da profissionalização, da eficiência. Só faltava um empurrão de preço e aí sim eles correram uma maratona inteira. Então, aqui mostra como é um setor ainda heterogêneo. Qual é o ponto negativo e o ponto positivo? Negativo, essa diferença se aprofundou, mostrando que esse último grupo ainda tem dificuldades, que é um grupo que, mesmo com bons preços, não consegue sair da situação onde se encontra. Porém, do outro lado, tem os grupos que já fizeram uma lição de casa gigantesca e hoje vão se aprofundar na melhoria do seu desempenho e, consequentemente, da entrega de geração de caixa, de lucro, de redução de endividamento. Por isso que eu costumo dizer o seguinte: definitivamente eu acredito que o setor vai sair daquela fase que nós vivemos na década de 2010, que eu falava que era a década da crise e basicamente da crise do endividamento. Nós só ouvíamos falar de um setor que levava toda a geração de caixa para amortizar a dívida e a gente ficava falando de crise. Eu vejo que agora a gente vira essa página, passa para uma nova página. Qual é essa página? A página do investimento e do projeto, onde as empresas vão olhar para essa geração de caixa, retomando para a pergunta que fizemos, para alocar para os projetos de maior investimento e maior rentabilidade, em que pese principalmente recuperação do seu canavial e olhar para dentro da indústria. Olhar para dentro da indústria em que sentido? Principalmente do ponto de vista de maximizar o ativo, seja produção de biogás, recuperação de CO2, produção de levedura. Ou seja, esse é o mundo que vai entrar no setor sucroenergético a partir desse movimento. Então, indiretamente foram esses os resultados que a gente chegou nessa pesquisa, Marral. Perfeito, perfeito. Alex, quer comentar alguma coisa? Você está mutado, Alex. Vamos abrir o microfone. Alex, não estamos te ouvindo. Deixei o microfone desligado. Agora está me ouvindo? Sim, sim. Beleza? Então, em cima dessa análise que ele fez, né, que é muito importante, só para me fazer a minha última pergunta e para a gente estar se despedindo, e eu queria saber o seguinte, porque, na verdade, o grupo hoje são divididos, né, em grupos internacionais que estão tocando as unidades e grupo familiar. E eu vejo que alguns grupos familiares têm sobressaído e têm se destacado. Como que você está vendo isso daí? Realmente, as famílias ainda, porque antigamente as usinas eram toda formada por grupo familiar, né? E nós que somos aqui da região de Ribeirão Preto, nós somos cercados por várias unidades
produtora de açúcar e álcool, mas são geridas por famílias, né? Que temos a família Biagi, a família Toniela, a família Bazan, a família Andrade, a família Colombo, tem a Fernando, que era de Catanduva, a família Fernandes. Então, várias famílias, né, a gente tem visto aí, que têm conseguido sobressair. E, realmente, qual é a diferença dessas? Você acha que essas famílias vão continuar realmente tocando a empresa e ampliar o seu capital? Alex, eu aqui quero fazer 2 pontos importantes. Essa é uma pergunta, eu diria que fundamental para o nosso setor. E aqui sem nenhum apego ou paixão. Mas vamos olhar para as empresas internacionais que você mencionou. Vamos olhar aqui alguns nomes: BP, Bunge, LDC. Quando nós olhamos para as empresas estrangeiras que entraram no setor sucroenergético, o que aconteceu com essas empresas, BP, Bunge, LDC? Eram empresas, foram e são empresas que incorreram num erro. Qual o erro? Desprezaram a dificuldade da área agrícola. E não só a dificuldade da área agrícola, como o modus operandi da produção de cana-de-açúcar. E quando eu olho para essas empresas que você mencionou, empresas familiares, Alex, eu aqui quero brincar uma frase que eu que sou do interior do estado de São Paulo, a gente fala muito disso. É o olho do dono que engorda o porco. Ou seja, mesmo nessas empresas familiares, era sabido e sabe-se o que está acontecendo no campo. Como foi plantado, de que forma foi plantado, de que forma foi colhido, quais eram as perdas da colheita. Ou seja, olha só que interessante. Eu tive grupos que entraram no setor sem um conhecimento específico da realidade da produção de cana-de-açúcar. E do outro lado, empresas familiares com o zelo, com o capricho, com o cuidado da operação. Por isso que quem é que está sobrevivendo no setor? Quem é que está entregando o melhor resultado? As empresas com melhor desempenho, sabe aonde? No campo. Porque tudo começa lá no campo, lá na produção da cana-de-açúcar. Então, as empresas com melhor performance, até mesmo lá daquele grupo A que comentei, são as empresas de melhor produtividade agrícola. São as empresas onde o zelo, a dedicação, o empenho, o investimento está no campo. E, infelizmente, algumas empresas que entraram no setor, algumas delas, inclusive, já até deixaram, como a própria LDC, a Biosev, que foi adquirida pela Raízen, mostrando que, quando esse movimento não acontece de investimento no campo, ou seja, eu não trago esse aprendizado, esse zelo, esse acompanhamento, infelizmente, só tem 2 caminhos. Ou eu vou ser absorvido por alguém, como aconteceu com a Biosev, ou eu vou fechar a porta e vou procurar e vou migrar para uma outra atividade. Essa é a dura realidade, ou seja, a cana é uma atividade indiretamente onde a gente passa ainda por alguns aprendizados, desde o plantio, a mecanização, além da dificuldade até mesmo tecnológica. Quando a gente olha para grãos nós estamos falando de mais de 70 milhões de hectares no Brasil. Cana, nós estamos falando de 8. Ou seja, para a própria indústria de desenvolvimento de máquinas e equipamentos, nós somos um mercado relativamente pequeno. Por isso que cana ainda tem um desenvolvimento tecnológico, tem ainda uma longa trajetória a percorrer. Mas a palavra-chave para essa sua pergunta, nas empresas familiares, em grande medida, houve maior atenção ao ativo biológico, a cana. E mesmo nessas empresas familiares que estão passando por um processo de profissionalização, a mensagem começa desde o CEO do superintendente sendo a mesma. O zelo e começa a geração de caixa no campo. Por isso que são as empresas que estão tendo a melhor performance, são as empresas que vão perdurar e estão dando um show, mostrando que o segredo não é necessariamente no nosso setor escala, mas governança, cuidado com a área agrícola, gestão, diversificação de produto. Esse é o segredo e que essas empresas, algumas delas que você mencionou, também mostram isso e evidenciam essa questão no dia a dia. Perfeito. Haroldo, a gente quer agradecer a tua participação, tua presença aqui no Visão AgroTalk. Pode ter certeza que cada pergunta que a gente fez, cada resposta que você fez,
dá para fazer vários cortes aqui, que tem muito conteúdo relevante para muita gente. Antes de se despedir, eu só quero mais uma vez agradecer ao nosso patrocinador, a Novismar, que é uma empresa de tecnologia especialista, né, em soluções para a indústria 4.0. E maiores informações sobre a Novismar você pode saber e acompanhar através do site smar.com/Brasil, ok? Alex, suas considerações finais e depois eu passo para o Haroldo e a gente já se despede. Ok, eu quero agradecer a poder estar participando aqui com o Haroldo, né, que realmente o homem tem resposta para tudo, né? Nos trouxe aí umas informações muito preciosas em relação a 2022, mesmo a gente sabendo, né, que o ano que vem é um ano eleitoral, né, que a gente estava falando da ministra, que a ministra, infelizmente, ela vai ter que se afastar porque ela deve concorrer ao Senado, e juntamente a gente falando também, a gente pouco falou de logística. A gente sabe que logística também faz parte do setor do agronegócio, no qual nós temos hoje o ministro Tarcísio também, que vem fazendo um trabalho bonito, né, na parte de logística, tanto terrestre, ferrovia, hidrovia, né? Então, e ele também vai se afastar, então eu quero ver como que fica o nosso setor, né, o ano que vem, sem essas duas pessoas aí, que talvez pode trazer aí algumas dificuldades, tanto na área na agricultura, como também na parte da infraestrutura. Mas, no mais, parabéns aí pela tua participação. E vou falar uma coisa, com você eu ficaria até mais tempo conversando, porque eu tenho um monte de perguntas, mas infelizmente o tempo não nos permite, né? Obrigado pela participação, obrigado, Marral, por ter conduzido com sabedoria aí. Um abraço a todos. Haroldo, a palavra é sua aí. Eu que agradeço ao time Visão Agro mais uma vez pelo convite. Vejam que quando a gente está entre amigos, pessoas que amam o agro, o tempo voa, né? E aqui, Marral, para fechar, assim como o Alex, vou deixar aqui um desafio. Lembra que eu comecei dizendo que eu sou otimista, acho que o agro cresce a 5%. Se ano que vem, no próximo prêmio Visão Agro 2022, esse valor se concretizar, vocês me pagam um vinho. Se eu errar, aí um abraço e tá tudo certo. Pessoal, um excelente Natal para vocês. Obrigado por tudo, pela parceria de sempre. Desejo a todos vocês que estão nos ouvindo ou assistindo um feliz Natal, um ótimo ano novo, que a gente inicie um 2022 com todas as energias renovadas, afinal, estamos saindo, graças a Deus, de um movimento aí bastante turbulento e, se Deus quiser, 2022 já vamos começar o ano juntos. Obrigado mais uma vez pelo convite e foi um prazer estar aqui com vocês. Perfeito. Obrigado, Haroldo. Obrigado, Alex. Gente, até o próximo Visão Agro Talk. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.